Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E vamos começar a falar sobre contabilidade, que é uma área importante, né? Que ajuda as empresas a se constituírem, a se estabilizarem e a se desenvolverem. E fazendo isso, elas ajudam a desenvolver quem? A cidade, o estado e o país. Nosso espaço conversando sobre contabilidade. Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais. Tá bonito esse azul marinho aí, hein? O azul fica bem para ti, né? Sempre fica bem. O azul é não só azul, cor maravilhosa. Qualquer cor. Salésio, na verdade, parabéns aí. Teu espaço sempre tem tido uma grande repercussão, né? E um retorno dos nossos telespectadores, não só aqui na cidade, no estado, mas também fora do país, do estado aqui no país. Por exemplo, lá em Goiás, em Goiânia, capital de Goiás, a Fernanda Valadão, um grande abraço, Fernanda. Ela disse que assiste o programa e tal e que gostaria de que tu esclarecesse para ela uma questão. Ela diz assim, ó, ao falar com os jovens que estão concluindo o 2º grau, constatamos que eles não pretendem estudar contabilidade. Não pretendem estudar contabilidade. Na sua opinião, o que podemos fazer para motivar esses jovens, já que a contabilidade, nós sabemos, é super importante para o desenvolvimento das empresas e para se criar um ambiente de criatividade em que possa ser estimulado os jovens a também serem empreendedores. E tu sabes, ô Silvio, tu sabes, Fernanda, que o que tu dizes é uma realidade, ok? Agora nós temos também que ter consciência dos fatos, não é isso? Veja só. Vamos dividir essa tua pergunta em algumas partes, tá? A primeira parte. A pessoa só tem interesse em buscar algo no momento em que ela conhece aquele algo, ok? Como é que o jovem vai querer estudar algo que é para o seu futuro se não sabe para que aquilo serve? É isso? Infelizmente, aqui no Brasil, tá, a tendência e a proposta é de menos conhecimentos contábeis. Por que isso? Porque quando tu não tens conhecimentos contábeis, tá, é mais fácil tu dizer o que tu fez do que tu ter que explicar, né, de onde vieram os recursos para fazer aquilo, ok? Então, não tendo conhecimentos contábeis, tu não questiona. Então, a tendência e a proposta é de não dar à sociedade esses conhecimentos, porque não tendo conhecimento, eles não questionam, e aí facilita o desvio de recursos, não é isso? Tanto é que você escuta diariamente aí através de jornalistas, inclusive pessoas renomadas, e não só jornalistas, economistas e empresários, tudo mais, as pessoas não saberem o que é receita, não saberem o que é custo, não saberem o que é despesa. Enfim, uma série de informações que são conhecimentos técnicos que eles não sabem, eles confundem investimento com custo, aquela coisa toda, tá? Mas então é isso. Então o primeiro fato é que ninguém busca algo se não conhece aquele algo. Então, o que é que nós precisamos fazer? Aplicar em propaganda. Nós temos que fazer uma campanha de divulgação social para que a sociedade conheça, né, a importância e para que serve a contabilidade. Okay? Então, isso é fundamental. O nosso órgão de fiscalização profissional e os sindicatos, eles deveriam fazer uma campanha institucional explicando a importância da contabilidade. Deveria, né, dizer aos jovens, né, o que é que eles vão estudar, não é isso? Enfim, eles têm que saber, né, que estudar contabilidade é estudar patrimônio, não é isso? Eles têm que entender que o patrimônio não vem pronto, que o patrimônio é constituído, não é isso? E como é que se constitui esse patrimônio? Se constitui através do registro de todos os atos da gestão. Se tu registra todos os atos que o gestor praticou, tu elabora o teu patrimônio, não é isso? E esse patrimônio é que é a base fundamental para verificar
se as coisas foram feitas certa ou errada, e aí tu propor mudanças, não é isso? E isso na contabilidade se é dito que a técnica de transformar atos de gestão em informações patrimoniais, não é isso? É chamado de técnicas da contabilidade. Depois de feito isso, você tem que orientar o aluno e dizer, olha, no segundo módulo do teu conhecimento, tu vai interpretar essas informações para saber onde é que teve o erro, onde é que teve o acerto e propor coisas, né, que devem ser feitas para o agente econômico prosperar, porque, afinal de contas, o contador é o gestor da riqueza. Ele tem que orientar o gestor para que o empreendimento cresça cada vez mais, não é isso? Enfim, nós precisamos fazer uma campanha de divulgação social junto aos alunos, junto à sociedade, para que eles entendam o quanto é importante eles terem esses conhecimentos e como é que essas coisas funcionam. Isso é importante, porque se não souber disso, como é que eles vão estudar algo que não sabe? Então, eles têm que entender que o contador, né, estuda o patrimônio para orientar os agentes econômicos e sociais a prosperarem. Assim como ele sabe que o advogado cuida das leis, os médicos cuidam do corpo humano, o contador cuida do patrimônio. Isso tem que ser dito. E como é que a coisa funciona? Nós temos que acabar com esse paradigma que é dito na sociedade, que o contador só se preocupa em cuidar da papelada das empresas e a emitir guias para pagar tributos e prestar serviço para o governo de forma gratuita. Nós temos que acabar com isso. Isso não é efetivamente a função principal do contador. A função principal do contador é muito mais importante que isso. É simplesmente orientar os agentes econômicos a prosperarem. E isso nós precisamos dizer. Nós precisamos dizer também para os alunos, né, para os jovens que vão estudar ciências contábeis, que vão estudar contabilidade, o quanto este mercado de trabalho é vasto. Porque verifica só, esses agentes econômicos, né, eles precisam do contador. Então o jovem tem que entender que o contador, que esse jovem ele pode trabalhar como empregado, ele pode trabalhar como empregador, ele pode ser professor, ele pode ser auditor, ele pode ser perito, ele pode ser fiscal de tributos, ele pode trabalhar nos tribunais de contas da União, do Estado, do município, ele pode trabalhar nas contadorias gerais também dos municípios, dos estados da União, ele pode ser consultor econômico, financeiro, tributário, enfim, toda a área que envolve o patrimônio dos agentes econômicos é função do contador. Então, não existe contador desempregado. Não existe. O que existe é contadores despreparados que não conhecem os seus fundamentos básicos, ok? Que vão nas escolas, essas escolas, né, que na verdade é uma armadilha de perca de tempo, né, para que, enfim, e que eles acabam não recebendo os conhecimentos devidos. Então, o que acontece? Então, para que nós comecemos a fazer com que os alunos e os jovens comecem a estudar contabilidade, primeiro, nós precisamos dizer para eles o que é efetivamente a contabilidade e qual é a importância dela para que a sociedade comece a se interessar por isso. Depois, temos que fazer, então, uma campanha orientativa dizendo e explicando efetivamente a função da contabilidade do contador e como é que ele executa, como é que ele faz isso para a sociedade saber, para poder procurar. Hoje, meus amigos, os tribunais, os conselhos fiscais, é uma vergonha. Os conselheiros, eles não entendem de patrimônio, eles vão para as assembleias simplesmente para ratificar coisas que não poderiam ser ratificados. Entende? Por que isso? Porque eles não têm esses conhecimentos e nem sequer têm interesse em buscar a assessoria de um profissional. Então, isso são coisas que hoje nós precisamos mudar. Enfim, então nós temos que orientar a sociedade, nós temos que dizer como é que a coisa funciona para o jovem efetivamente ter interesse e nós temos que divulgar o seu campo de trabalho, que é muito amplo, para que ele passe a ter interesse, porque é um dos melhores campos de trabalho. Tu verifica que as ciências contábeis ela foi constituída no Brasil em 1931, é uma das mais antigas profissões do Brasil.
Entende? Porque todos têm patrimônio, todos precisam desse patrimônio protegido, porque a pessoa jurídica é o patrimônio que gera emprego e renda, é que dá estabilidade social. E sem um patrimônio bem estruturado e sadio, nós colocamos em risco até mesmo a empregabilidade do Brasil. É por isso que, efetivamente, nós precisamos dar uma atenção e os conselhos de contabilidade precisam dar uma atenção que não é simplesmente gastando nosso dinheiro fazendo viagens internacionais e internas, tá? Achando que isso está satisfeito. Não está, não. Nós precisamos, sim, orientar a sociedade através do dinheiro arrecadado para que a sociedade comece a ter interesse pela contabilidade para, assim, valorizar o profissional e valorizar o campo de atuação. Muito bem, eu acho fundamental isso, né? Fazer com que as instituições do meio exerçam a função para as quais foram criadas, tá certo? É isso mesmo. Um grande abraço tem que até ser. a próxima. Até a próxima e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Olá, em 5 décadas de exercício da profissão, vejo que nada se compara ao momento atual na censura imposta ao jornalismo independente. Nos grandes veículos, se entende, a subserviência aos tiranos progressistas não surpreende. Eles estão dominados por esquerdistas em suas redações. E nas direções, executivos que vendem a própria mãe para engordar o faturamento público da empresa. Uma tristeza. E, claro, uma boa dose de desesperança no projeto que gerações passadas sonharam em fazer deste país uma nação próspera, rica, com democracia sólida e garantidora das nossas liberdades. Nada disso temos hoje. Marchamos célere para nos tornar uma continental prisão a céu aberto, de fazer inveja às mais tirânicas ditaduras que o mundo já produziu, da ex-União Soviética à atual Coreia do Norte e outras de menor simbolismo. No caso brasileiro, os tiranetes estão encastelados nas mais representativas instituições, que historicamente foram as garantidoras de nossa incipiente democracia. Como bem disse Humberto Eco, as democracias, como hoje se comprova no Brasil, caem pelas mãos dos civis, não pela ação das Forças Armadas. No nosso caso atual, pela atuação conjunta de todas as instituições, o que é mais grave e desanimador. Deus salve esta nação. Boa semana. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Bernardi, que é especialista nessa área do mercado imobiliário e tal. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui. Alguma novidade por aí, que tu circula muito nesse mercado, né? Tivesse lá na COP20, né, também, né? Sim, tivemos lá, muito se discutiu sobre regularização fundiária, né? Regularização de áreas de invasão, de áreas não regulares, né? Há uma preocupação mundial em você levar o equipamento público, levar o serviço público para dentro dessas comunidades, né? O Rio é um exemplo disso, né? O Rio tem N favelas, tem a maior favela do mundo, que é a Rocinha, e há uma dificuldade muito grande de tu levar o equipamento público, de tu levar o saneamento, de tu levar a água, a luz, né? De forma regular para essas comunidades. Já é um problema entrar lá, né? Já imagina. É um problema entrar lá, né? A gente foi fazer um passeio e existem comunidades que o acesso, tu sai ali da linha vermelha, né? Linha amarela, para entrar, tem que ser autorizado, senão tu não entra na comunidade. Então, acaba sendo locais que estão alheios ao serviço público. É um Estado dentro do Estado. É um Estado dentro do Estado. E daí, tu sabes, daí o crime organizado comanda, o tráfico, etc. Então, há uma preocupação mundial, houve um painel específico, né, disso, né, uma preocupação mundial de tu levar o Estado para dentro dessas comunidades. É muito difícil, né? A conclusão que se chegou é que é difícil aqui, é difícil na Índia. O Estado mais forte é o Estado que está lá dentro, né? Porque já se enraizou, claro, né? Porque a ausência Pela ausência, exatamente. Isso, a ausência do Estado deixa o Estado paralelo se enraizar ali. Bangalore, Índia, eu conheci pessoas de vários países e é engraçado, Silvio, porque o problema é rigorosamente o mesmo, né? Ou seja, a receita do desastre é a mesma em todos os países, né? Omissão do Estado.
a omissão do Estado e a criação de um Estado paralelo, né, sempre ligado à questão da criminalidade, das drogas, do tráfico, enfim, e que toma conta disso. Ou seja, tu não levando o Estado, né, vai se criar uma outra organização lá dentro, né? E é engraçado que essas coisas funcionam, né? Então, teve um rapaz da Rocinha lá dizendo como é que era lá dentro, né? Então, tem clínica de saúde, tem dentista, tudo pago pelo traficante que está comandando. Está comandando, claro. Né? E daí se cria essa... E com certeza eles são mais eficientes que o Estado de fora. Provavelmente sim, eu não fui lá para ver, não me autorizaram a entrar lá. Mas sim, é uma coisa... É muito interessante tu entender que isso... E daí nós vamos ver aqui na Restinga, acontece muito isso, né? Não sei se tu viu, semana passada, semana retrasada, nós tivemos diversas mortes na Restinga, né, por brigas de facção. Brigas de mercado, né? Brigas de mercado. E a ausência do Estado democrático de direito que tinha que estar lá fazendo isso. Mas muito interessante, foi muito interessante, Silvio, foi muito interessante. Bom, um assunto que também é importante diz respeito ao prazo. Existe um prazo, né, para a abertura de inventário. Tem muitas pessoas que não entendem isso, que nem sabem da existência desse prazo. Explica como é que funciona. Exatamente, Silvio. As pessoas desconhecem, né, que existe um prazo para a abertura do inventário. O que é a abertura do inventário? Quando alguém falece, deixa bens, os herdeiros dessa pessoa precisam iniciar o processo de transferência desse patrimônio que era do falecido para os herdeiros desse falecido, né? E muitas vezes as pessoas, até porque estão ali num momento de pesar e tal, né? E elas demoram a tomar essa atitude, né? O problema é que isto acaba produzindo um efeito econômico. E um efeito econômico muito, muito interessante. Por quê? Porque o prazo para abertura de inventário é 60 dias, né? Ultrapassado esse prazo de 60 dias, o fisco pode te penalizar com uma multa sobre o ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transferência, Causa, Mortes e Doação. Aquele imposto que a gente paga para o Estado quando a gente herda um patrimônio, né? E essa multa pode chegar a 20%, é uma multa muito pesada. Então, se a herança é relevante, né, para a gente ter uma ideia, uma herança de R$1 milhão, a multa é R$200 mil, né? Então, as pessoas têm que entender que elas precisam iniciar. E por que isso, Silvio? Porque o início de um processo de inventário é muito simples, né? Se não há briga, se não há litígio entre os herdeiros, você comunica o tabelionato e pede a abertura do inventário com a certidão de inventariante. Isso demora 5, 10, 15 dias no máximo. E você já sai com a certidão de inventariante. E o que essa certidão de inventariante te permite? Permite que esse herdeiro que vai fazer o inventário, vai conduzir o inventário, passa a administrar os bens do falecido, mesmo antes de concluir o inventário. Então, isso evita congelamento de bens, isso evita perda de patrimônio, isso evita com que se comece a deteriorar o patrimônio com invasão de bens imóveis, enfim, perda de rendimentos de aplicações, etc. Então, até perda de valor no mercado. Isso, né? Exatamente. Tu sabes, o imóvel abandonado, ou ele sofre risco de ser invadido, ou ele perde valor. Depreciado, né? Total. Só que o reflexo econômico é muito relevante. Então, saiba você que em 60 dias após o falecimento de alguém, se esta pessoa que faleceu deixou o patrimônio, você precisa abrir o inventário para evitar as penalidades legais de multa, juros de mora, sobre o ITCMD, que é o Imposto de Transferência desses bens, tá ok? E é muito simples, você procura um advogado, ele vai fazer a abertura desse inventário com a nomeação de um inventariante num tabelionato, se houver acordo entre os herdeiros, né? Ou perante o juízo, se houver alguma discussão, né? E logo depois sai a certidão de inventariante e você começa a administrar os bens para poder concluir o inventário. É muito simples, Silvio. E há muitos casos de pessoas que não observam esses prazos e têm problemas depois? São duas as situações que a gente verifica nesse tipo de processo, né? A demora em abrir porque tem algum litígio entre os herdeiros, né? Ou porque acham que não tem dinheiro para poder abrir o inventário, né? Muitas vezes as pessoas deixam o patrimônio, mas os herdeiros não têm liquidez, né? E daí é interessante porque
esse inventariante pode até mesmo vender algum bem do inventário para poder pagar os tributos do próprio inventário, né? Existe uma ação de alvará em que você postula a liberação de um bem para pagar as custas do inventário. Então, as pessoas costumam demorar muito. É incomum as pessoas fazerem dentro de 60 dias. Por isso que eu estou dando essa dica aqui hoje, né? E há um outro problema, que é as pessoas abrirem o inventário e daí pararem. As pessoas abrem o inventário e não dão prosseguimento ao inventário. Quais são as penalizações? Deve ter penalização, né? São as piores possíveis, porque daí começa o patrimônio a deteriorar, né? Começa você não ter mais poder para administrar esse patrimônio e começam as brigas. É uma coisa muito interessante. Quanto mais demora o inventário, mais brigas entre os herdeiros a gente verifica. Lá no nosso escritório, a gente tem até uma psicóloga que atua junto nos processos de inventário para tentar minimizar a discussão, acalmar os ânimos dos herdeiros. Porque realmente as pessoas se transformam em outras pessoas quando o patrimônio vem para cima da mesa, como a gente diz, né? Eu te pergunto uma coisa, evidentemente que em todas essas questões de heranças e tal, isso aí acaba fazendo com que as pessoas despertem o seu verdadeiro modo de ser, de pensar, o seu verdadeiro caráter, né? Eu te pergunto, as questões mais complicadas, elas se dão numa classe média baixa ou alta? Não há distinção. Não tem distinção. Não tem distinção. Uma coisa muito interessante que a gente observa, quando a gente está falando em inventário, o que causa problema é que as pessoas levam por um processo que é eminentemente patrimonial, que é transferir patrimônio de A para B, levam às questões pessoais. Porque o pai foi mais querido contigo do que ele foi comigo. O pai te deu mais isso do que ele deu para mim. O pai foi mais carinhoso contigo do que foi comigo. O pai não gostava... Questões familiares. Isso, o pai não gostava do meu marido, não sei. Então, por isso a importância do assessoramento psicológico, porque a gente percebe que não dá para te raciocinar economicamente. Porque a gente, como advogado, pega lá o memorial do inventário, vê, está aqui o patrimônio, está aqui os herdeiros, é para esse, é para aquele, né? E a gente faz um cálculo e leva isso para o tabelião, né? Ou para o juiz. Só que isso é o que menos importa para a família. O que a família quer é resolver os problemas sentimentais, né? Então, a gente tem lá a gente chama de sessão de distensão. A gente deixa a família dentro de uma sala com a psicóloga para conversarem um pouco antes da gente... Distensionar, né? Para depois a gente entrar com a questão prática do inventário propriamente dito. Sempre as questões que envolvem a família, de modo geral, tu colocaste muito bem, né? Ela acaba fazendo com que regurgitem, né, essas questões ao longo do tempo, né? Questões, como tu disseste muito bem, quer dizer, de diferenças entre os filhos, relações entre eles, entre os pais, entre os avós, inclusive, muitas vezes, quer dizer, a família toda. Então, e é muito comum, e tu disseste extremamente bem apreciada essa questão, quer dizer, ali a questão racional é que menos impera, quer dizer, tu vai na questão emocional, o sentimento, né? A raiva, aquilo que você que você observou no outro familiar que você não teve, como tu disseste, o pai preferiu aquele filho. Então, essas questões acabam aflorando e trazendo muitos problemas nessa hora. Sim, e coisas pequenas, filho, né? Me lembro de fácil solução, do ponto de vista racional, né? Eu me lembro de um caso muito interessante que a gente teve no ano passado, ou no retrasado, não me lembro agora, que era a questão de um cachorro, né? Que o filho, enfim, queria ter um cachorro e o pai nunca deixou ele ter um cachorro porque eles moravam em apartamento, né? Era uma família absolutamente abastada, né? Poderia ter aquele cachorro de qualquer problema. Aquilo criou um transtorno do início ao fim do inventário. Tanto que no final nós compramos um cachorro, o escritório comprou um cachorro para esse já hoje o senhor, né? Enfim, uma pessoa já mais velha. E eu compreendia que aquilo era um sentimento legítimo dele, ele trazia aquilo com ele a vida toda, né? É interessante, né, as coisas que acontecem. As coisas do íntimo das famílias, né, que acaba aflorando nessas horas, né? E é por isso que é importante, né? Nós temos, assim, a gente eu trabalho muito com essa questão de palestras comportamentais que eu faço, a questão da gente ter um pouquinho mais de espiritualidade. A espiritualidade não é religião, a espiritualidade é aquilo que nós temos como transcendente, né? Acima dessas questões. Essas questões são questões materiais, isso aí fica... quando nós formos para o túmulo, não levamos absolutamente nada disso. Alexandre o Grande teve muito papel nessa coisa. Não, eu deixei tudo aí, não é nada, eu não sou nada.
Eu vou sozinho, estou indo embora sozinho, tá? Deixou todo o patrimônio, todas as conquistas dele e tal. Então, na verdade, nós também não levamos nada. Então, eu acho importante que tenha esse processo todo, a psicóloga faz muito bem isso, né? De fazer com que as pessoas tenham esse entendimento da questão da vida. Isso é espiritualidade. No mundo inteiro, nós somos muito penalizados, o mundo inteiro. Agora tem uma ameaça de quarta guerra mundial, terceira guerra mundial. Lá, talvez, da Alemanha, se viu essa semana que está uma confusão já danada. O Oriente Médio e tal. Então, na verdade, nós temos que ter uma certa elevação espiritual para entender que essas coisas não levam a nada. Elas só indignificam o homem e nos fazem trazer conflitos que não precisaríamos ter nesse período pouco que a gente tem na vida. E tu falaste com muita propriedade. Tu sabe que eu fui aprendendo isso ao longo do trabalho, que eu cheguei a criar uma estratégia para atender o pessoal da área de família, de inventário. Eu atendo em dias fixos da semana e eu já acordo e já me preparo de uma forma diferente dos dias que eu trato só direito patrimonial. Então, as pessoas... E é interessante como as pessoas são movidas pelo emotivo, né? Elas são movidas pela emoção, né? Chega um momento que a razão cai fora da mesa, ela não está mais aqui e daí aquilo ali é tudo emoção, né? Então, as pessoas precisam se preparar para isso, né? As pessoas têm que entender que a gente tem que evoluir emocionalmente, tanto quando a gente quer progredir economicamente. E quando a gente fala em espiritualidade, e eu sinto muito, mas parece na questão de espiritualidade no trabalho, e tendo por fonte, sabe quem? A Universidade de Harvard. Harvard está fazendo lá uma faculdade da espiritualidade. Eles chegaram à conclusão, isso já não é de agora, de 20 anos para cá. Criaram uma faculdade de espiritualidade, ou seja, isso é Harvard, né, que é uma famosa universidade, uma primeira universidade, enfim, americana e tal. E com todo esse patrimônio, todo esse conhecimento que ela hoje desfruta e essa credencial que ela tem no mundo todo, criar exatamente uma faculdade da espiritualidade, para que o homem deixe de ser tão material e passe a atuar num nível superior, né? Porque isso resolve uma série, 90 e poucos % das nossas questões de conflitos são resolvidos na questão quando tem um nível de espiritualidade elevado. Até Harvard chegou a essa conclusão. Então, importante isso, né? Porque, na verdade, né, Bernardo, tu trabalha muito nessa questão, porque esse tipo de conflito, quando tu coloca essas questões materiais, de propriedade, né, de bens, isso é que mostra exatamente como a pessoa é, né? A natureza dela, isso, exatamente. Exatamente isso, a flora é a natureza da pessoa. Mas muito porque trazem cicatrizes, né? Trazem coisas que aconteceram... Não bem tratadas, coisas não bem resolvidas, isso, né? Problemas não resolvidos. Isso mesmo. Daí a pessoa coloca esses problemas na mesa e daí a gente perde um pouco da questão prática. Do foco principal. Tu não resolve mais. Daí tu tem que parar tudo, resolver a questão emocional. Vai lá da etapa de psicologia e tal, aí resolve. Depois tu volta, né? E a gente, como advogado, né, que trabalha com isso, a gente tem que entender esses aspectos pessoais, né? Eu nunca me esqueço que a gente tinha um advogado no escritório que era muito prático, né? Ele levava assim o organograma do inventário pronto para o dia da... É isso aqui, pronto, acabou. E esse cara nunca concluía os inventários, eu tive que despedir ele. Porque não adianta. Não adianta querer ser prático quando a questão emocional é mais importante. É que, às vezes, né, a distância entre o ponto A e ponto B, ela é de 1 quilômetro, mas para chegar lá, muitas vezes tu tem que andar 10, 12 quilômetros, né, fazer de volta para cá e para lá, para chegar lá. Então, não é a questão direta, a questão envolve, quando se envolve a questão de sentimento, a questão da própria espiritualidade da pessoa, né, posso despertar disso, a coisa é mais complicada. Bernardo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Até mais. Muito bem, nesse espaço do programa, estou recebendo aqui a visita do Wesley Lacerda, que é um empresário que tem uma visão maravilhosa, sempre digo isso, né, da economia, da sociedade, para onde é que nós estamos nos encaminhando e tal. Wesley, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa e parabéns aí, porque sabe que eu tenho recebido muitas manifestações, porque na verdade é o seguinte, tu há de convir comigo. Nós estamos num processo hoje no Brasil que tem muita gente falando muita bobagem, né, e é preciso muitas vezes tu centrar as coisas numa visão mais real da situação, para onde é que nós estamos caminhando, o que está sendo feito, quais os problemas que nós temos, como vamos solucionar isso para, enfim, transformar este país, que foi o sonho das minhas gerações passadas, da minha geração, transformar o Brasil, o país, numa grande nação.
E nós transformamos isso, né? O Ed passa essa primeira pergunta para ti, que é a questão, são duas bases sustentáveis que fizeram grandes nações no passado. A excelência intelectual, ou seja, líderes que sejam líderes de verdade, né? Que tenham visão de líderes, que tenham uma visão de país, de como fazer isto, né? E, em segundo lugar, a questão da estrutura ética e moral da sociedade. Em que nós estamos pecando nisso? O que tu vê de luz sobre o nosso país? Salve, Silvio. Prazer estar de novo contigo, com a tua audiência. É sempre uma alegria compartilhar da tua mente aguçada aí e poder abrir um debate construtivo. Então, Cassim, tu traz duas temáticas bastante amplas, né? Mais uma vez, bastante amplas, né? Então, quando a gente abre essa questão da ética, primeiro precisa entender o que seria a tal da ética, né? A ética a gente pode entender, ética vem do grego ethos, pequeno comportamento. Então, a ética é um modelo de comportamento. A gente poderia discutir o que seria a ética em tantos níveis. Se a gente pensa no nível empresarial, a gente poderia pensar a ética como uma produção eficiente de si mesmo. Ou seja, aquele comportamento que gera acréscimo de identidade dentro da empresa, que gera reforço da identidade da empresa. Muitas vezes isso é discutido com um viés de subordinação, com viés de criminalização, com viés duro de penalização. Esse é muito limitante para o conceito de ética. Se a gente entende ética como um modelo de comportamento de função, é impossível o indivíduo fazer função sem ser ético. O empreendedor, de norma, ele é ético. Ok, a gente tem pessoas mau caráter. Essa pessoa é um problema. Mas eu não posso julgar uma sociedade por essa discussão. Então, essa discussão da ética, ela vai longe aí na nossa lógica empresarial, na nossa lógica empreendedora. Agora, quando a gente fala de economia, fala de governo, fala de Estado, fala de política social, aí a gente tem a ética onde cada um assume o seu papel e faz a sua posição de vantagem. O governo pode apoiar muito a nossa economia, pode apoiar muito o nosso empreendedor, à medida que ele garante o ambiente sadio para o empreendimento. O que é um ambiente sadio? Não tem uma concorrência predatória, tem segurança jurídica, tem estímulo ao investimento. E onde o próprio governo age de maneira ética. Onde o governo, ao propor, ao produzir esse ambiente... É um exemplo. Esse ambiente sadio, esse ambiente competitivo, esse ambiente de concorrência... Leal. O governo está tendo o seu comportamento ético, porque isso é uma vantagem para o social. Então, a gente tem no governo um peso muito importante como base, como estrutura. A invenção, ela vem sempre de um CPF, é sempre um indivíduo. A novidade é sempre do indivíduo. Então, se o governo dá a base e o indivíduo faz a invenção, a gente tem uma sociedade que produz. Produz riqueza, produz inteligência, produz novidade, produz bem-estar, produz imposto. A Revolução Industrial do século XIX, ela propiciou exatamente isso, né? Século XVIII, né? 1700 e pouco. Ela propiciou o quê? Dando a liberdade para os indivíduos, eles fomentarem seu próprio negócio. A Revolução Industrial não foi uma coisa do Estado, partiu da sociedade. Então, como tu coloca, de lá para cá, o indivíduo assumiu o protagonismo da sua própria vida. Isso se chama o individualismo, que muitas vezes se condena, mas é através do indivíduo que se faz o coletivo. Mas é sempre o indivíduo que salva. É sempre uma pessoa, é sempre um indivíduo. É sempre um indivíduo que salva. Vamos lá, a gente está tendo agora, já discutimos isso, uma oportunidade, né, de ter um mundo brasileiro, um mundo dentro da sociedade, pequena sociedade brasileira, que é o município, né, voltado para o indivíduo. Isso é fantástico porque a crise, ela raramente, vou usar a expressão raro para não dizer nunca, a crise raramente vem da iniciativa privada. A crise, ela vem sempre do mundo governamental.
Eu falo isso sem nenhum receio, nenhuma sombra de dúvida. Esse pensamento não é só meu. Aliás, eu aprendi esse pensamento com Antônio Meneghetti, um sábio. E ele colocou 3 grandes pilares. Primeiro grande pilar, o assistencialismo sem mérito, sem contrapartida. Hoje nós celebramos o número de pessoas que entram no Bolsa Família. Mas não temos noção de quantas pessoas deixam de precisar do governo porque atingiram a sua maturidade. Não, e hoje vemos o governo se, digamos assim, se enaltecer como um grande feito, aumentar as pessoas no Bolsa Família, quando na verdade deveria exatamente o contrário, ele festejar quem está saindo do Bolsa Família. Exato. É uma lógica, é um pequeno exemplo, mas ele é um exemplo muito eficiente para comprovar a visão onde a gente não tem a intenção de tirar o indivíduo da sua situação de inferioridade para que ele possa construir uma situação de autonomia, de independência. Aí torna o cara completamente independente e isto aí serve para quê? Para propósitos eleitorais, de manutenção de poder. O poder é pelo poder. A gente entender que todo mundo vai querer empreender também não é viável, não existe. Mas que as pessoas não queiram depender, isso é extremamente natural e possível. Tu pega qualquer criança pequena, a primeira coisa que ele quer é ser independente. Ele quer comer sozinho, ele quer caminhar sozinho, ele quer falar sozinho, ele quer decidir sozinho. É natural do ser humano buscar a própria independência. Agora, isso estimulado como criança pode gerar um adulto eficiente, maduro e independente. Então a gente tem o primeiro grande pepino, que é o assistencialismo. E, de modo geral, o governo é assistencialista. O exemplo, como eu falei, o Bolsa Família. A gente tem um segundo grande problema, onde a crise nasce a partir do ambiente governamental, que são os gastos do governo. O governo gasta mal. O empresário, o empreendedor, ele economiza em tudo. Economiza na luz, economiza no combustível, ele economiza na diária de hotel, ele economiza na refeição, ele economiza em tantas coisas. Quantas empresas, vamos lá, a grande realidade do Brasil, a imensa maioria das empresas do Brasil não são bilionárias. É a pequena economia, é a pequena empresa que sustenta esse país, que dá o imposto, que mais dá emprega, emprego, isso, que mais que emprega. Dá um emprego. Esse cara não tem luxo. Óbvio, a gente tem grandes empresas, grandes empreendedores que tiveram muito sucesso e tiveram seu mérito. Foram superiores, por isso ter o seu reconhecimento também econômico. Mas não é a realidade da maioria das empresas do Brasil. Eu costumo chamar a maioria do empreendedor, do empresário trabalhador. Onde, se ele parar de trabalhar, cai o negócio. Então, a gente está vendo uma lógica de ou busca eficiência ou morre, e uma lógica, ao contrário, muitas vezes governamental, onde a eficiência é um detalhe. Se tiver, teve, está muito bom. Se não tiver, também não é um problema, a gente não quebra. O governo não propósito do governo. Agora, me diz uma coisa, Wesley, eu acho interessante realmente essas colocações, né? Mas nós estamos aí num ano, 2024, está chegando ao seu final, mês que vem já temos o último mês do ano, e eu queria assim que tu me desse um balanço deste ano, resumidamente, o que aconteceu, quais os fatores que impediram, digamos assim, uma maior eficiência, um maior desenvolvimento do país e tal, e uma projeção para 2025. Eu tenho visto muitas já pessoas proféticas, de certa maneira, falando alguma coisa sobre 2025, e gostaria também de te ouvir sobre isso. 2025, assim, eu estou muito esperançoso com 2025. Muito esperançoso mesmo. Né? Eu entendo que o empreendedor vai ter espaço. Né? A gente vai ter, caso do Rio Grande do Sul, uma safra ótima, vai ter produção industrial ótima, vai ter evolução de riqueza e de emprego. Então, nós vamos ter um ambiente propício para o investimento no Rio Grande do Sul em 2025. Eu estou, pessoalmente, me preparando para aproveitar as boas oportunidades que vão nascer. E um ano pré-ano eleitoral também. Né? Essa é a discussão que a gente pode trazer para o quadro. Né? Um ano onde, vamos lá, o governo no primeiro ano faz as maldades, o segundo ano tapa os buracos,
o 3º e o 4º ano de mandato, eles preparam a continuidade. Então, são anos onde o governo precisa fazer por si para garantir a sua continuidade. E garantir que os outros façam também, né? Garantir com... A questão da insegurança jurídica, né? Isso é uma... Sabe que o mundo empresarial trabalha dentro de um processo todo que lhe garanta a questão da segurança jurídica. São Jerônimo dizia o seguinte, né? Com relação à insegurança jurídica. Ele dizia assim, ó, é muito complicado a gente andar no meio de cobras e escorpiões. Ele falava isso aí em respeito à insegurança jurídica, ou seja, o camarada está ali, mas daqui a pouco pode ser mordido e acaba com a vida dele, acaba com o negócio dele e tal. Então, nós vivemos no Brasil um ambiente desse, onde tem cobras e escorpiões escondidos por ali, então tu não consegue caminhar tranquilamente. Essa insegurança jurídica que, no Brasil hoje, é um dos grandes problemas, um grandes entraves para uma economia estar se ajustando e tal, e se desenvolver, os negócios prosperarem. Essa insegurança jurídica é um problema seríssimo. Vamos lá. Quem das empresas hoje tem segurança que está ok com o fisco? Impossível. Todas as empresas sérias que eu conheço têm um fundo para alguma coisa que pode ter escapado. Tem legislações e interpretações que mudam. Aí é que está o negócio, né? E muda para trás. Muda para trás. É com efeito retroativo. Muda para trás. Então, assim, nós temos uma insegurança jurídica onde, por exemplo, conceitos básicos não são seguros. Nós estamos vendo agora. Não quero entrar nas discussões do nosso Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos vendo que o simples posicionamento vira um modo de perda de espaço social. Então, a segurança jurídica, para mim, nós estamos num momento de receio. Então, nós vamos ter um movimento de crescimento no Brasil. Eu entendo que vai vir capital de fora investir no Brasil. E o meu receio é se quem vai crescer com esse movimento econômico vão ser os brasileiros. A gente está vendo aproximação de muitos países com o Brasil. A China, tivemos agora Xi Jinping, né? Muitos acordos laterais. Acho interessante o Brasil ter sido prudente e não entrar na nova rota da seda, né? Mas a China já está construindo na Venezuela, já está construindo na Bolívia, já está construindo na Colômbia. Eles precisam de mercado. Eles precisam de mercado. Eles não conseguem mais crescer a economia chinesa dentro do mercado chinês. Ela se esgotou o modelo dele, já esgotou. Ele precisa crescer, fazer mais mercado para eles. Wesley, eu queria te fazer uma provocação, porque, na verdade, assim, o mundo todo, na verdade, né, se tu pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é a grande economia, primeira grande economia de mercado, primeiro país desenvolvido, próspero e tal, com as suas características e tal. O ano que vem, dia 20 de janeiro, assume Donald Trump. A assunção do Trump como presidente dos Estados Unidos, da tua lógica, o que pode mudar do ponto de vista da geopolítica da América do Sul? É muito interessante a posição do presidente Trump. Primeiro, porque ele é um desenvolvimentista. Ele vai proteger a empresa americana. Então, o brasileiro que quiser concorrer nos Estados Unidos vai ter que ser bom. Muito bom, porque o Trump vai proteger a empresa americana. Ao contrário de Quisera eu ter no Brasil. Exatamente, ao contrário. Que pensasse assim, vamos proteger a empresa brasileira. Ao contrário de muitos presidentes que não protegem as suas empresas. Né? Nós temos no Brasil, nesse momento, um governo que pensa que o Estado é que é o grande provedor. Então, a empresa é um mal necessário para ganhar imposto. O empresário é sacana, mal... Mas nós já vivemos esse mundo 1000 vezes, já saímos desse, está tudo bem. Agora, com relação aos Estados Unidos, a gente vai ter um crescimento, um possível crescimento da economia americana. A economia americana vem sofrendo. Eu faço uma provocação. Experimenta pegar um carro e atravessar de carro todos os Estados Unidos. Vamos ver se vocês conseguem. Com tranquilidade. A liberdade hoje é relativa, também nos Estados Unidos. Mas o que isso quer dizer? Que os Estados Unidos ele é intervencionista. Aonde a gente tem uma nação com esse poderio, qualquer desajuste ou desalinhamento no seu continente afeta ele diretamente. A gente achar que o navio iraniano, que é contra os americanos,
aportar no Brasil ou na América não vai ter restrição dos Estados Unidos, é bobagem. Imagina se o nosso vizinho de fronteira aqui, pegar um vizinho amigo, o Paraguai, faz a bomba atômica. A política do Brasil, que é o grande líder geopolítico da região, é a mesma agora com o Paraguai? Não é. Então, imaginar que uma nação como os Estados Unidos, que nesse momento vai entrar numa situação de proteção do seu ecoambiente, vai aceitar qualquer risco, não vai funcionar. Então, o que nós vamos ter é uma possibilidade enorme de empresas americanas crescendo no Brasil, protegidas pelo Estado americano, para tomar espaço de empresas chinesas, de empresas europeias. O grande conflito, o grande embate entre a economia americana e chinesa se dá muito fora dos Estados Unidos. No caso do Brasil, a partir de Trump, vai ser uma guerra constante. Eu acho que isso aí não tem como, né, se negar que os americanos perderam espaço aqui no Brasil. Eles vão querer recuperar esse espaço, né, naturalmente. Viu? O Brasil vendeu 103 bilhões, 109 bilhões para a China de dólares e para os Estados Unidos 36. E a relação com a Argentina? Como é que tu vê o Javier Milei? O Milei está revolucionando lá, né? Eu acho que ele é uma figura incrível, né? Mas eu acho que ele, emblematicamente, ele vai ter um papel muito grande nesse xadrez logístico, ideológico na América Latina. Eu simpatizo muito com o presidente argentino. Acho que a Argentina merece um presidente com essa visão. Depois de muitos anos de kirchnerismo. Populismo. Né? E a frase que eu adoro dele é: empreendam na Argentina porque eu vou lhes tirar o Estado das costas. Que maravilha. Né? Então, essa é uma visão de quem está entendendo que o papel da Argentina é grande na América, que tinha se apequenado. A Argentina é uma excelente produtor de carne, de trigo, de arroz, de tudo. Autossuficiente, né? Autossuficiente, de indústria. Muitos veículos brasileiros vêm da Argentina. Eu acho que a Argentina já começou, né, e com o Milei vai se acentuar isso, de repente até sobrepujar a liderança do Brasil na América. Né? E não vai demorar muito, porque o Brasil está estagnado, a previsão de que se houver por uma reeleição desse atual governo no Brasil, a minha opinião, em 2026, que é uma coisa inimaginável, mas se houver, pode haver, o que acontece? Nós vamos perder mais tempo ainda e a Argentina vem patrolando. Eu acho que o Milei se reelege lá. Eu tenho a sensação também que se reelege, torço para que se reeleja, porque a recuperação de um Estado forte... Não se dá em 4 anos. Vamos lá. Se o Brasil quiser ser forte, por exemplo, no cenário mundial, ele só vai ser forte com parceiros fortes. É verdade. Vamos lá. Se a gente perdeu a força do bloco Mercosul internacionalmente por causa dessas perdas, por exemplo, como aconteceu no Estado argentino, que quebrou a Argentina. Quebrou a Argentina. Então, o Brasil forte significa os seus parceiros fortes, um bloco forte, aí nós temos força mundial. É o que os Estados Unidos está fazendo. Ele está levando agora nas costas o Canadá, toreando o México para que não invada, mas que seja função, e está expandindo os Estados Unidos para todo mundo. De novo, né? Os Estados Unidos vão voltar a ter esse protagonismo. É uma intenção, vai conseguir, não sei, o mundo não é tão simples de aceitar. Mas a relação Brasil-Argentina poderia ser uma enorme vantagem para a América do Sul. Para os dois, né? E para a América. E para a América do Sul. Porque, que é um bloco econômico pujante, que compra melhor, que vende melhor, que coopera onde cada um é melhor. Então, eu vejo com grande satisfação o movimento que está acontecendo na Argentina e espero, em algum momento, que também tenhamos uma guinada nessa direção no Brasil. Wesley, nós poderíamos conversar vários minutos mais, mas, na verdade, assim, a gente sabe que em televisão a gente tem que ter um certo tempo, porque daqui a pouco não só o assunto vai ser esgotado, mas daqui a pouco nós sabemos que há o time do telespectador também. Claro. Tá? Então, nós sabemos que existe o time nosso aqui e o time do telespectador. Mas eu tenho a certeza, viu, que esse tipo de assunto, e tenho recebido muitos cumprimentos por te trazer aqui no programa, exatamente obrigado. Porque as pessoas precisam exatamente ter esse conhecimento mais amplo, do ponto de vista histórico, né, geográfico e político das coisas, porque nós não vivemos num mundo isolado. Então, isso é importante. E o Wesley traz essa percepção toda, né? E eu te cumprimento por isso. Se tu quiser alguma mensagem final. Eu queria fazer uma mensagem final, que é assim, a gente está se preparando para 2025,
encerrando aqui uma celebração de 24. Por mais duro que tenha sido, acho que a gente teve a possibilidade de produzir novidade. E eu queria, no final, era chamar o empreendedor para, com coragem, com seriedade, com foco, sobretudo com foco, investir no seu próprio negócio, investir na sua própria ideia, depositar seu amor, seu carinho, seu trabalho na sua própria ideia. O Brasil, o Rio Grande do Sul, precisam desse movimento inteligente espalhado. Então, quando cada um faz esse papel de produzir a própria riqueza, produzir a própria evolução, produzir o próprio aumento de raio de ação, a gente tem uma sociedade que avança. Do indivíduo para a sociedade. Do indivíduo para a sociedade. Não adianta a gente ficar sentado reclamando porque o governo, porque o patrão, porque o outro. A gente não pode mudar o outro, mas pode mudar a si mesmo. Então esse é o fazer. Mas muito obrigado pela tua presença aqui. A você, telespectador, muito obrigado. Ficamos por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho para vocês. Até a semana que vem.